Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como estão? Aqui estamos de volta para trazer mais um capítulo para vocês do livro Respostas da Vida, que está aparecendo aqui, né? Do nosso espírito André Luiz, que escreveu toda a série de livros do Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e tantos outros, né? Então, como vocês já sabem, não custa relembrar, né? A gente tem esse canal também aqui chamado Reflexões Espiritualistas, que se dedica justamente a divulgar esse conteúdo de assuntos relativos à doutrina espírita, a temas espiritualistas e ao Evangelho de Jesus, certo? Nós estamos andando assim em direção ao final desse livro, né? Respostas da Vida, esse livro que está aqui. E o título de hoje é muito bom, porque chama O Estranho Cansaço. Então quem estiver cansado aí hoje já vai receber esse vídeo aí para saber o que está acontecendo, né? Lembrando que é importante que vocês deixem o seu like no sininho de notificações que está aparecendo por aí. Aqueles que não estão inscritos, se inscrevam no canal e assinem o sino de notificação para que recebam sempre um vídeo novo quando eu gravar um vídeo como esse que nós estamos fazendo aqui agora, tá certo? Então, como o nosso objetivo é sempre trazer conteúdo rápido, não demorar muito, né? Porque todo mundo tem o tempo muito curto aí. Vamos direto ao tema da noite. E como eu disse, está no capítulo 31, chamado O Estranho Cansaço. Então vamos lá. Vamos ver o que o André Luiz nos fala sobre esse cansaço aí que nós estamos falando. Então ele fala assim, ó: quando você estiver pensando nas hostilidades do mundo, e não falta, né, gente? Tem guerra para todo lado, né? Guerra da Ucrânia, guerra do no Oriente Médio, Palestina, então guerra para todo lado. Nas aflições capazes de surgir, começar a pensar que tanta aflição poderá acontecer. Nos erros das pessoas queridas, aí começar a servir de um pouco de juízo, aí querendo falar, poxa, aquela pessoa errou, nossa, não devia ter feito isso, né? Na desorientação de algum parente, né? Algum parente que está com algum desequilíbrio, desajustado, com algum problema, sei lá, de ordem psicológica, o estresse, ou então com a doença do século aí, que é a depressão e tal. Aí você fica pensando muito nesse assunto. Nos críticos, ele observam a estrada, né? Então ele continua aqui no slide seguinte. Na angústia, ele ensombra o coração. E aí, se você começar também pensar só nas coisas de ruim que aconteceram e não colocar junto as coisas boas que você tem na vida, você vai começar a ficar angustiado, né? Vai ficar preocupado demais e só ver o lado negativo das coisas. No desprezo de que se crê vítima. Você é aquela pessoa que acredita que está sendo perseguida, ou que é vítima do escárnio alheio, ou que é vítima do desprezo alheio, e que ninguém gosta dela, né? Aquela que anda com a nuvenzinha preta em cima da cabeça, assim, né? Nas ingratidões que supõe haver sofrido. Então também fica recordando, lembrando sempre. Ai, puxa, aconteceu tal coisa comigo, nossa, foi uma injustiça. Ah, fulano fez isso, ou ciclano fez aquilo. Nossa, são uns ingratos. Nossa, não pensaram em mim, tá. Sinal amarelo, sinal vermelho. Na deserção de algum ente amado, porque algum ente amado resolveu seguir uma trilha diferente da sua. Nos seus próprios desejos desatendidos, quando você fica desejando muita coisa e aquelas coisas não acontecem, você já começa a culpar a Deus e começa a achar que
que Deus não gosta de você, que Deus não te ama, que você está esquecido por Deus, coisa que nós sabemos que não é verdade, né? Deus ama a todos nós indistintamente, né? Então ele diz assim, que quando tudo isso estiver acontecendo, ou algumas dessas coisas estiverem acontecendo, não se admita em doença grave, não pensa que você está doente. Nem julgue que você esteja querendo socorrer o mundo ou melhorá-lo. Você pode pensar, não, eu sou o salvador do mundo, tudo isso está errado, eu vou consertar o mundo, né? Como se fosse possível consertar o mundo de fora para dentro, né? O mundo só será consertado a partir do momento que os cidadãos do mundo se consertarem a si mesmos. É uma revolução de dentro para fora, não é de uma revolução dessas que a gente está acostumado a ver que acontecem exteriormente. Não, é uma revolução que tem que acontecer no mundo íntimo de cada um de nós. Se você considerar que o mundo é a somatória dos países, os países são somatória das coletividades que habitam esses países, e essas coletividades são compostas por indivíduos, o mundo só vai ser melhor quando aqueles indivíduos melhorarem. Prova disso é que você pode pegar países mais desenvolvidos, lá, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, onde a qualidade de vida é muito melhor, em alguns aspectos, do que em outros países, lá da África, sei lá, né, Nigéria, né, o Gabão, esses países que sofrem ainda fome, desnutrição, doenças básicas que têm que ser erradicadas, né? Só para pegar dois extremos assim e não citar o Brasil, né? Mas que o Brasil também é um país de extremos também, né? Daria para citar. Então, eu estava falando tudo isso para dizer que nós não vamos consertar o mundo, né? Deus está no comando, Jesus Cristo está no comando, está desde a formação do orbe, 4,5 bilhões de anos atrás. Ele está pacientemente colaborando para a melhoria do planeta. Uma coisa que a gente sempre gosta de lembrar, né, gente? Deus faz coisas grandiosas em silêncio. Você não escuta as coisas grandiosas que Deus fez em silêncio, com ruído. São todas silenciosas. O amor de Deus é silencioso. A gente tem que parar para sentir o amor de Deus. Então, voltando aqui ao texto, né, ele fala assim, o André Luiz, né? Com semelhantes problemas, você apenas demonstra que se cansou. Se cansou do quê? De estar unicamente em si mesmo, na concha do eu que se isola. Então, quando a gente se isola demais, foge do mundo, né, foge dos problemas do mundo, e começa a ficar voltado só para dentro de nós mesmos, a gente começa a ter todos esses pensamentos que foram falados aqui atrás. Né? Porque você não está preocupado mais com as coisas no seu entorno, você está preocupado com o seu eu. Né? Que alguém não gosta de você, que não fizeram aquilo que você desejava, que não aconteceu aquilo que você queria. Então você começa a criar um mundo íntimo em que o centro do universo é você. E não é. Nós sabemos que não é. Então, o que fala aqui o nosso querido André Luiz já no último slide, hein, gente? Quando isso estiver acontecendo consigo, você tão somente sofre de cansaço emocional. E para curar-se basta uma indicação. Busque esquecer-se, fuja de si mesmo, reflita nos problemas dos companheiros em dificuldades maiores do que as nossas e procuremos trabalhar. Porque quando nós fazemos isso, saímos de dentro de nós e olhamos os problemas que estão ao nosso redor, então a gente percebe que os nossos problemas, que pareciam gigantescos, ficam pequenininhos assim. Né? Aqui nesse vídeo, quem estiver assistindo esse vídeo, quem
está cozinhando com fogão de lenha? Nesse exato momento, eu faço essa pergunta. Porque hoje eu vi uma família que estava cozinhando dentro de casa com fogão de lenha porque não tinha dinheiro para comprar o gás. E aquela fumaça do fogão de lenha fica dentro da casa. Faz um mal louco para a saúde. Então eu pergunto, nós temos 500 inscritos aqui. Quem aqui cozinha com fogão de lenha? Poucos, se houverem. Quem sabe para alguma culinária especial, porque gosta de fazer uma comida mineira, alguma coisa assim. Mas não por necessidade, né? Então, eu vi uma estatística outro dia, eu não vou lembrar os números exatamente, né? Foi de uma organização baseada na ONU, e tem ainda 15 ou 16% da população mundial que não tem acesso a combustíveis de melhor qualidade, usam a lenha como energia. Então, gente, nós temos que olhar em volta de nós, ajudarmos as pessoas na medida das nossas possibilidades, né? Ninguém está pedindo para você fazer coisas estrondosas, na medida do nosso alcance e melhorando pouco a pouco o nosso entorno. Daí quando nós voltarmos para nós mesmos, né, nós vamos voltar e vamos olhar para a nossa vida e vamos agradecer a Deus tudo que nós temos de bom. Tudo que Deus nos deu de bom. Tá certo? Então, isso me faz lembrar muitas passagens do Chico Xavier, né, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Um amigo nosso aqui pediu que eu comentasse um pouquinho. É que na Casa Transitória, na década de 80 e pedaço da década de 90, a dona Yolanda César, que é mãe do Augusto César Neto, que tem vários livros psicografados pelo Chico e pelo Augusto César Neto, ela nos convidava uma vez por ano, no aniversário do filho dela, que era no aniversário do Augusto, para que fôssemos a Uberaba, e a gente ia para lá com um ônibus, 2 ônibus. Então, eu não fui todos os anos seguidos, mas algumas vezes fui. E a gente tinha a grata oportunidade de ficar perto do Chico, ouvir as histórias que ele contava, né, compartilhar daquela atmosfera de amor. E era na casa dele, né? Porque o centro que funcionava lá em Uberaba funcionava na casa dele, né? Então a gente teve a oportunidade de visitar, de conversar com ele. Muitos dos planos da Casa Transitória Fabiano de Cristo foram discutidos com ele, né? Ele fazia questão, ele olhava o mapa, falava, nossa, aqui as mamães gestantes vão ser atendidas. E a gente ouviu muitas histórias importantes lá, né? E a gente voltava de lá carregado de energia positiva, com vontade de trabalhar, com vontade de ajudar o próximo, né? Essa viagem também ela era, na sequência, a gente visitava em Perópolis, um hospital do fogo selvagem, e que a gente levava também um monte de brinquedos para as crianças que estavam hospedados lá. E era também muito importante essa visita, né? Porque você via pessoas que têm essa doença, que é o pênfigo, né? Que a gente chama de fogo selvagem, e fazíamos um bolo e cantávamos para as crianças. Era muito importante, alegrava a vida daquelas crianças que estavam lá, né? A dona Cecília, que é a fundadora desse lar aí de doentes do fogo selvagem, ela já desencarnou, mas ela, rapidinho assim, para contar para vocês uma parte da história, ela trabalhava no hospital que era do governo, e o governo decidiu fechar o hospital lá atrás, na década de 60, eu acho. Decidiu fechar o hospital, e ela falou, não, de jeito nenhum, esses doentes vão ficar onde? O fato é que o governo lá na época, não sei que governo que era, estadual, federal, sei lá,
fechou o hospital e os doentes tinham que ir para casa, mas eles não tinham mais casa, ninguém queria receber eles, né? Então a dona Cecília saiu batendo ali na porta de algumas autoridades, do governo do estado e tal, e conseguiu lá um galinheiro lá, onde ela transformou num barracão, e nesse barracão ela construiu a partir dele um hospital, que é o que a gente ia visitar. Mas nas primeiras semanas, antes disso, sabe para onde foram todos os doentes? Para casa dela, né? E depois ela pegava ônibus, às vezes, ou carona na estrada para ir para São Paulo, pedir dinheiro para construir o hospital. E ela construiu o hospital assim, e com a ajuda do Chico. Então o Chico sempre falava: visitem lá o hospital do Fogo Selvagem, leve um bolo, leve um doce para as crianças, né? A gente ia lá a pedido do Chico. Mas depois passou a ser um hábito nosso, a gente cantava parabéns para eles, cantava bolo. Os que não podiam sair da cama, a gente levava bolo lá. Eu me lembro de ter eu pessoalmente levado alguns pedaços de bolo para algumas crianças, né? Não vou descrever as cenas aqui para vocês porque são tristes, né? Mas tudo isso para lembrar como a nossa vida é boa, né? Temos problemas? Sem dúvida. Todos nós temos problemas, alguns muito complicados, muito difíceis. Mas lembremos de entregar a Deus esses problemas, né? Lembremos de deixar a Ele, que é o Criador do Universo, gente. Deus é o Criador do Universo. Será que não vai conseguir resolver um problema nosso? Consegue. Às vezes a gente ora para Deus, e eu li esses dias no livro Missionários da Luz, o orientador do André Luiz, falando uma coisa muito interessante. Todas as nossas preces são atendidas por Deus, todas. Só que algumas são atendidas do jeito que a gente não quer. Então a gente acha que não foi atendido, mas todas são atendidas. Só que a resposta de Deus muitas vezes não é aquela que a gente necessita. Então vem uma coisa diferente, a gente acha que Deus não nos ouviu, mas Ele ouviu sim. Só que Ele acha que você tem que passar por aquelas necessidades para se melhorar. Tá certo? Até num livro que eu estava lendo outro dia desse, um outro amigo meu também, quando eu mandei o vídeo para ele, era um vídeo sobre um outro livro, Pensamento e Vida, e ele falou uma frase que eu achei muito, muito legal que está aqui. Ele disse assim, olha, o vídeo que eu mandei para ele chama Vontade, tá gravado aí, se vocês procurarem vocês vão achar, ou talvez eu até deixe aí no card no final, né? E fala sobre o pensamento, sobre a nossa vontade, né? E ele falou assim para mim: verdade, né, Túlio? Porque realização é produto da vontade disciplinada. Olha bem isso, né? Como ele resumiu bem o vídeo. Realização é o produto da vontade disciplinada. A vontade indisciplinada é o caos, é a tragédia, é a doença, são os vícios, são a desordem, são as violências, o caos. Agora, a vontade disciplinada, que é, por exemplo, como o Chico fez, que chegou a escrever mais de 500 livros, um sacrifício enorme. Porque essas reuniões, gente, eu estava falando que a gente ia, começava com uma prece, alguém fazia alguns comentários e o Chico começava a psicografar. E essa psicografia ia até 2 horas da manhã. Quando acabava, você pensava, acabou? Não, não acabou. Porque daí ele iria ler todas aquelas mensagens recebidas, algumas para as mães que estavam ali esperando cartas dos seus filhos. E quando você está sentado do lado de uma mãe e ela recebe uma carta do filho dela que desencarnou com pouca idade, você vê a emoção daquela mãe, você chora junto. Sem saber quem é, você chora junto, né? Mas eu estava falando do Chico, e daí ele entrava horas dentro da noite recebendo pessoa por pessoa. Ele não descansava,
enquanto a última pessoa não fosse atendida. Isso, e ele ia dormir lá quase 5 horas da manhã, para no outro dia, 6, 7 horas, estar de pé de novo, né? Então o Chico trabalhava sem cessar. Por isso que ele está falando aqui, busque esquecer-se, fuja de si mesmo, tá certo? Né? Reflita nos problemas dos companheiros, nós fizemos essa reflexão aqui agora, eles têm dificuldades maiores do que a nossa, e procuremos trabalhar. É o que o Chico fazia, gente. Trabalhava sem parar, trabalhou sem cessar até morrer, com 92 anos de idade. Escreveu mais de 500 livros. O Emmanuel, quando falou para ele que eram ser 30, ele falou, então tá bom. Quando ele chegou no 30, o Emmanuel falou para ele, não, mas agora são mais 30. Aí foi mais 30. Não, agora são mais 30. Deu 90. Daí... e foi embora a história, entende? Chegou uma hora, o Chico falou para ele, mas seu Emmanuel, quando que eu vou parar de escrever o livro? Ele falou, olha, nós temos ordem do nosso Senhor Jesus Cristo de dizer que a sua reencarnação foi tutelada, sequestrada pelo plano espiritual superior. Se você não quiser escrever mais livro, não tem problema, né? Ah, não tem problema? O que vai acontecer então? Não, daí você vai desencarnar, né? Porque você já não quer mais fazer mais nada. Não, pode deixar, seu irmão, nós vamos continuar escrevendo o livro. Isso deve ter sido lá pelo livro 200 que ele escreveu, né? Então é isso, gente. Todos os espíritos superiores, se vocês forem olhar a vida de todos esses espíritos superiores, né? Madre Teresa, todas elas aí, Irmã Dulce, todas trabalham sem cessar. Divaldo Pereira Franco é o outro também. Tem mais de, 200 ou 300 crianças que ele acolheu, trouxe para dentro do educandário dele, né? Chama, acho que Mansão da Paz, e registrou como filho legítimo dele no cartório. Tá lá os 200, 300 crianças, o pai como ele. Tá certo? Então, todas essas criaturas trabalham muito. Elas não têm tempo para pensar no seu próprio problema. Tá certo? E é isso que a gente está falando aqui na noite de hoje. Tá bom, gente? Eu me alonguei um pouquinho porque eu queria contar algumas dessas histórias para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal e na semana que vem estaremos de volta aqui com mais um capítulo do livro Respostas da Vida. Um beijo no coração de todos aí. Fiquem com Deus.